Reportagens como essa do Cabrini nos ajudam a ver de fato o que está acontecendo por lá. E essa tragédia é muito difícil para a gente relatar, mas é o que o Cabrini mostrou, é a realidade do conflito. Destruição e mais destruição. E quem chega aqui para ajudar nessa análise desse conflito é o João Gabriel Burman da Costa, ele que é professor da Uniriter e pesquisador do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia. Eu queria começar falando dessa questão, principalmente, eu acho que dos reféns, porque é difícil a gente assistir essa reportagem e não mexer, né? Aí eles sequestraram idosos, crianças e mulheres civis. Inclusive, a gente viu as atrocidades na reportagem. Um dos membros do Hamas disse que eles estão querendo libertar os reféns. E disse assim, ó, abre aspas, nós consideramos eles convidados até que a situação permita a gente libertá-los. Como que eles conseguem sequestrar e manter essa frieza, João? Porque assim, eles estão fazendo pessoas de moeda de troca mesmo de fato. Bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os espectadores da Record News. Bom, a gente está falando de um cenário de guerra, né, em que nós temos um grupo não estatal que é adepto de ações terroristas. Poderíamos até dizer que é um grupo terrorista, apesar de que essa não é a denominação reconhecida, né, pelo Conselho de Segurança da ONU, portanto não é a denominação utilizada pelo governo brasileiro, mas que, enfim, vão utilizar dessas táticas para obter os seus objetivos políticos, né? Então, a questão da crueldade, a questão de tudo isso é um evento que faz parte da guerra de ambos os lados. Acho que isso também é uma coisa que a gente não pode se enganar, né? De fato, tivemos todos esses eventos, mas é importante lembrar que esses 4.200 mortos não foram todos causados pelo Hamas, né? Não foram todos de pessoas israelenses ou estrangeiras. Dentro desse número, nós temos também muitos civis, muitos inocentes que estão na faixa de Gaza e que estão sofrendo agora uma retaliação indiscriminada por parte das Forças Armadas de Israel. Eu acho que esse é um debate que a comunidade internacional como um todo tem que se voltar, né? Que é resolver essa situação, fornecer uma solução que não seja dizimar toda a população de 2.200.000 pessoas que moram na faixa de Gaza e que também, em grande parte, são civis, são inocentes, né? Infelizmente, a resposta que Israel está dando para esses atos bárbaros também é um uso desmedido da força, também é fazendo vítimas, né, que não tem necessariamente nada a ver com o conflito, mas faz isso por modos mais sofisticados, já que possuem mais capacidade, faz isso através da sua força aérea, faz isso através dos seus ataques de artilharia. Então, assim, uma coisa que é extremamente complicada, né, de se falar sobre guerra é justamente isso, esse elemento humano, né, é o drama humano, é a gente lembrar que em meio a esse conflito estão civis dos dois lados que não tem nada a ver, que não necessariamente apoiam nenhum dos grupos, né? Então essas pessoas que foram assassinadas em Israel não necessariamente apoiavam o governo israelense contra os palestinos, assim como as pessoas em Gaza também não necessariamente apoiam o Hamas contra Israel, né? Então acho que é uma coisa que está presente em todas as guerras e a gente não pode também se esquecer do elemento da propaganda, né? Tudo isso faz parte para conseguir mobilizar a opinião pública, tudo isso faz parte para conseguir justificar os atos nas suas bases internas e para conseguir trazer uma narrativa para si como se fosse o lado certo, né, da questão, sendo que numa análise aí das relações internacionais a gente não consegue fazer esse tipo de julgamento moral em torno do que é certo e do que não é certo. Pelo direito internacional, sim. Pelo direito internacional,
Israel sofreu um ato terrorista, portanto, tem direito de se defender, tem direito de reagir, mas nessa reação tem a responsabilidade, enquanto um Estado que faz parte da ONU, que subscreve uma série de acordos de Genebra que envolvem direito humanitário, que é o direito da paz, que é o direito das guerras, a fazer essa retaliação, preservando a vida de civis e minimizando, né, as baixas que vão ser causadas nessa guerra. Então, a gente está tomando duas proporções, né? Os Hamas, se formos considerar um grupo terrorista, tudo bem, é um grupo terrorista, mas Israel não é. Israel é um Estado. Israel tem que agir como um Estado e não pode nem de perto fazer ações que gerem tanta destruição quanto a que o Hamas causou. E, João, uma questão que acho que é importante a gente debater, que existem organizações internacionais como a ONU, a OMS, enfim, tanto que tem a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, são ações para tentar preservar vidas, mas são definições lá do passado, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial. Seria o momento da gente atualizar e também ter talvez um tribunal ou alguém que conseguisse punir ações como essa, extremas, né? Tanto de um lado quanto de outro, mas teria como dar uma reformulada no que existe? Eu não acho que a gente tenha evoluído tanto enquanto sociedade a ponto de rediscutir Carta de Direitos Humanos ou qualquer coisa do tipo. Até porque ela é bastante abrangente e justamente permite enquadrar a maior parte desses atos, a maior parte dessas questões que até hoje são perpetradas. Uma coisa que a gente pode sim discutir é a maneira de fiscalizar e de punir esse tipo de ação, né? E aí eu acho que é importante uma proposta que foi feita, inclusive, pela autoridade palestina, pelo governo, né, do Estado palestino, que fica instituído no território da Cisjordânia, né, que é comandado pelo Mahmoud Abbas, cuja proposta, inclusive, era que se levasse, né, os membros do Hamas e também membros do governo de Israel que tivessem sido responsáveis, né, pela ocupação a Gaza nos últimos anos, para um tribunal penal internacional. Poderia ser o tribunal que atualmente já existe, é aquele tribunal que ficou muito famoso esse ano por ter condenado o presidente da Rússia, Vladimir Putin, por crimes de guerra na Ucrânia, ou poderia ser um tribunal ad hoc, como já houve, por exemplo, no caso do genocídio em Ruanda, ou então dos crimes de limpeza étnica, né, de genocídio na época da desconstrução, né, da Iugoslávia. Então, num período em que não existia ainda o TPI, né? O TPI ele surge em 1998 justamente como uma tentativa de tornar permanente esse mecanismo para julgar esses crimes que são crimes exclusivamente contra a humanidade, crimes justamente em que cometem, né, de modo indiscriminado, de modo massivo, violações aos direitos humanos. Então, na verdade, esses mecanismos já existem. A grande questão também é que a gente consiga apoio, né, dos estados que têm poder para fortalecer esses mecanismos. Importante lembrar que Israel não é um signatário do TPI, os Estados Unidos não são signatário do TPI, né? A Rússia não é um signatário do TPI, a China não é um signatário do TPI. Então, dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, nós temos apenas Inglaterra e França que são signatários desse mecanismo. Então já mostra o quanto esse tipo de questão ela está na preocupação ali das grandes potências que de fato têm o poder de decisão no sistema internacional. E João, essa questão dessas potências não assinarem, tem aí talvez uma falta de interesse?
Com certeza. Tem também, né, a ideia de que elas não possam ser imputadas a esse tribunal, caso eventualmente elas também venham a cometer esses atos. Então, essa, na verdade, é a grande justificativa dos Estados Unidos para não assinar qualquer tipo de acordo, especialmente tribunais internacionais, no qual eles possam vir a ser condenados. Inclusive, isso gerou um debate no governo dos Estados Unidos esse ano, porque pessoas do Departamento de Estado, né, ou seja, o Ministério das Relações Exteriores, apoiavam as ações do TPI contra a Rússia, enquanto que membros das Forças Armadas, né, do Departamento de Defesa, do Pentágono, eram mais céticos, diziam, olha, tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque eles sabem que, eventualmente, numa guerra, eles vão ter que cometer esses atos, ou podem vir a ter que cometer esses atos. Então, com certeza do interesse dessas grandes potências não se comprometer de início. Só que nós temos aí, então, uma questão de princípios, né? Ao mesmo tempo em que elas não se comprometem, elas cobram ações e apoiam, né, retaliações a crimes cometidos nesse espectro, né, dessas violações de direitos humanos, que acaba tornando a coisa um pouco contraditória, mas isso é uma das questões mais presentes nas relações internacionais, né? A mentira, a propaganda, o engano, né? Falar uma coisa e fazer outra, infelizmente, assim, para a vida, né, cotidiana das nossas sociedades civis, que a gente condena, na vida dos estados, das relações internacionais, isso é uma questão comum. João, aqui comigo no estúdio também está a Giovana Peitelevitz, ela tem uma pergunta para você. João, um grupo de 113 legisladores do Congresso americano, 63 democratas e 50 republicanos, pediu que o presidente Joe Biden responsabilize o Irã pelo seu papel no apoio ao grupo terrorista Hamas. Eles citam na carta que é necessário tomar todas as medidas necessárias para cortar as fontes de financiamento iranianas. O que isso pode dizer e o que Joe Biden poderia fazer para responsabilizar o Irã nesse sentido? Pois é, Giovana, essa é uma ação extremamente complicada, delicada aí, que a diplomacia americana ela vai ter que resolver, né? Essa questão de imputar, de relacionar o Irã com o Hamas é uma questão clássica. De fato, existem relações, existem conexões, né, entre os dois grupos, ainda que nesse ato em específico não estejam bem claras quais foram as responsabilidades, né, em que sentido que o Irã agiu para financiar, ou então estava ciente ou apoiava esse tipo de questão. Importante a gente lembrar que o Irã, nesse momento específico, não era o maior interessado nesse tipo de ação, né? Até porque estava conseguindo se aproximar um pouco mais dos Estados Unidos, no sentido de restabelecer algumas pontes de contato para eventualmente fazer um novo acordo nuclear, né? Acordo que o governo Trump cancelou assim que assumiu o poder em 2017. Então, essa pressão para interna dos Estados Unidos para que o presidente Biden condene mais veementemente e faça algum tipo de punição, de sanção ao Irã, é uma coisa da política interna dos Estados Unidos, faz parte inclusive dos lobbies de diferentes grupos lá que, por exemplo, vão apoiar de modo mais aberto uma guerra contra o Irã, ou então que vão defender de modo mais assertivo alguns interesses de Israel ou de outras empresas de petróleo dentro dos Estados Unidos, mas é um grande risco, porque é um movimento que pode cutucar, que pode despertar um ator que até então tem procurado se manter distante. O Irã tem feito algumas declarações nos últimos dias, especialmente acho que ontem, né, saiu uma declaração um pouco mais assertiva, dizendo que Israel
não poderia agir de maneira indiscriminada com relação a Gaza, que o Irã iria defender lá os muçulmanos, né? Então foi feita ali uma relação de proximidade religiosa, mas qualquer movimento com relação ao Irã traz aí questões bastante complicadas na questão de uma eventual escalada desse conflito, né? Então, acho que o presidente Biden vai ter que agir de uma maneira bastante calculada para ver até mesmo como que pode fazer esse tipo de punição, uma vez que Irã e Estados Unidos não têm muitas relações, né? Sanções ou punições econômicas, por exemplo, dos Estados Unidos com relação ao Irã tendem a não ser muito eficientes, uma vez que elas já não são relevantes dentro da composição da economia iraniana, né? O que, por exemplo, faz com que a opção militar fique muito mais aberta. E aí sim, se nós estivéssemos falando de uma guerra envolvendo o Irã e Estados Unidos, esse cenário ele iria estar aí bem pior do que já está no momento ali na região do Oriente Médio. João, essa questão da visita do presidente Joe Biden na região, né, demonstrando o apoio, só queria chamar a atenção para quem está acompanhando a gente, essas são imagens ao vivo, direto lá da faixa de Gaza, então mais perto nessa situação ali, pelo menos um pouco mais amena, segundo essas informações que a gente está... Segundo essas imagens, né, que nós estamos mostrando, mas a madrugada foi muito diferente, houve mortos. Agora, voltando para a questão que eu queria abordar com você, João, o presidente Joe Biden vai visitar a região, uma questão de segurança super delicada, né? Um presidente americano estar do lado do conflito, querendo ou não, é uma situação como essa. E ao mesmo tempo também vai ter, eu recebi informação, que vai ter uma cúpula no Egito justamente para discutir. Agora a gente está começando a ver uma movimentação intensa por lá e tem essa tensão também das pessoas quererem sair do Egito. Acho que é um dos principais atores. O que, de fato, uma presença de um presidente americano pode ajudar num conflito como esse e também talvez ajudar nessa questão humanitária que a gente está acompanhando ao vivo aqui na Record News, que é a saída dos estrangeiros e dos refugiados ali da faixa de Gaza, né, João? Pois é, Pedro, essa viagem que foi anunciada ontem à noite, né, pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, pelo Antony Blinken, vai acontecer amanhã. É esperado então que na quarta-feira o presidente Biden chegue até Israel, se encontre com o primeiro-ministro Netanyahu, e em tese, né, o que foi anunciado é que ele vai para fazer um pedido com relação à questão humanitária, para permitir que possa ser estabelecida, que possa ser fornecida ajuda humanitária para a população civil que está em Gaza. Para essas pessoas que nós estamos vendo aí na tela, né? Pessoas comuns, pessoas que estão aí tentando sobreviver, tentando resolver suas questões, né? Isso provavelmente, não sei se é na frente do hospital ou alguma questão assim, mas que, lembrando, né, são 2 milhões e 200 mil Desculpa te pessoas. cortar. Essas são imagens ao vivo de um hospital ali na faixa de Gaza. O que a gente acompanhou é exatamente isso que você estava na dúvida. São pessoas sendo resgatadas, possivelmente de ataques, né? Também tem a questão que pode ter bombas ali do próprio Hamas, tem toda aquela questão, né? É difícil definir nesse momento ao vivo, mas fato são pessoas sendo resgatadas. É uma crise humanitária, né, João? Com certeza. Então, em tese, a movimentação do presidente Biden em direção a Israel é para isso. Mas também nós temos que ser um pouco céticos, né, com relação a isso. De fato, olha, se João, Israel mais quisesse vítimas fazer ao vivo. Claro, a situação piorando. Então, assim, se de fato o presidente, se de fato quisesse ver, né, uma movimentação ali de Egito e de Israel mais assertiva com relação a um auxílio humanitário, será que precisaria o presidente dos Estados Unidos ir até lá? Acho que a gente também tem que ler um pouco o significado mais oculto disso, né? O recado que uma visita de um presidente dos Estados Unidos a um cenário de guerra, né? Israel é um estado que está em guerra, né? Que está em um governo de guerra, um governo emergencial, portanto tem toda uma legislação
legislação à parte que rege a sua vida civil, então não é um estado normal neste momento, ele é também um sinal para que o Irã fique atento, para que o Hezbollah no Líbano fique atento com relação a qualquer movimentação contra Israel. Os Estados Unidos passam um recado muito forte de que está ao lado de Israel e de que Israel pode contar com um aliado bastante poderoso. Eu espero que esse apoio ele não seja completamente restrito e que, de fato, essa questão do auxílio humanitário seja negociado e possa ser viabilizado através dessa cúpula que você mencionou, Pedro, que deve ocorrer. Agora eu fiquei na dúvida se vai ser no Egito ou se vai ser na Jordânia, né? No Egito, no sábado. Exato. Então, no Egito, que vai envolver o presidente egípcio, que vai, se eu não me engano, também ter o rei da Jordânia, que é um estado onde tem uma população de refugiados palestinos de décadas, né? Que vem lá do início desse confronto na década de 1940, e também o Mahmoud Abbas, que é o representante oficial, né, do Estado palestino perante a comunidade internacional, presidente da Autoridade Palestina. Então, espero que de fato consigam fazer esse tipo de movimentação. Uma pena é que vai ser apenas no sábado, né? Ou seja, nós estamos falando aí de pelo menos mais 4, 5 dias numa situação que já está calamitosa. A população começa a se concentrar na fronteira com o Egito, né? No portão ali de Rafah, onde pode haver essa liberação de pessoas para saírem da faixa de Gaza, e até o momento o acordo que se tem é que passem apenas pessoas com passaportes estrangeiros, dentre eles tem quase 30 brasileiros, né, esperando lá, mas as condições militares não permitem, porque Israel continua fazendo bombardeios, inclusive muito próximos ali daquela região, e o Egito não tem liberado o acesso dessas pessoas ao seu território. São cidadãos levando vítimas, é o que você está acompanhando ao vivo aqui na Record News. Lá são 2 horas e 30 minutos. João, rapidamente vou falar aqui: 4.208 mortos, maior parte palestinos, maior parte civis. Esse conflito entre Israel e o Hamas é de décadas e décadas. Teve uma guerra onde quase mais de 5.000 pessoas morreram em 16 anos. O que eu quero dizer com isso? Em uma semana já teve quase um número de mortos de vários anos. Então, assim, a gente está vendo um conflito muito intenso. Ao mesmo tempo, a gente tem acompanhado essas grandes potências que estão tentando chegar num acordo, como você disse, toda aquela questão de interesses. Eu queria que o senhor falasse sobre essa questão de como a geopolítica internacional, como os Estados Unidos e Rússia e China estão influenciando nisso, e a gente pode ver que esse conflito é um reflexo da geopolítica internacional, é um reflexo de outros interesses em uma região que já é bastante complicada e bastante tensa. Sim, Pedro, com certeza, né? Esse evento ele não está isolado de outras movimentações que têm acontecido na região. Por mais que ele tenha suas raízes históricas, por mais que ele tenha questões extremamente complicadas de ambos os lados, né, em que, por exemplo, o Hamas não reconhece uma legitimidade do Estado de Israel e certos setores do governo de Israel, inclusive, possuem uma posição bastante extremada com relação aos palestinos, né? As soluções para esse confronto, para essas divisões, elas passam também pelos países da região e por outras grandes potências e os padrões de aliança que se estabelecem para cada um dos lados.
Então, de uma maneira geral, nós temos Israel sendo apoiado pelos Estados Unidos, né, e não mantendo uma boa relação com os seus vizinhos árabes, ainda que possua relações diplomáticas ali com Jordânia, com o Egito, e tenha estabelecido recentemente relações diplomáticas com o Bahrein e com os Emirados Árabes Unidos, né, então já tem eventualmente essa relação, mas isso não significa necessariamente uma amizade, uma aproximação, uma aliança. E nós temos pelo lado da Palestina, especificamente do Hamas, né, uma aproximação, uma aliança com o grupo Hezbollah, que é um partido político e um braço armado que atua no sul do Líbano, e com o Irã, né, que faz essa movimentação, faz esse apoio para se opor, para mostrar que não concorda com as políticas do Estado de Israel. Então, essa é mais ou menos um cenário da polarização ali regional, e tirando isso nós temos dois atores muito importantes: Turquia e até mesmo a Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita, enquanto o maior estado muçulmano ali na região, com muita riqueza econômica e também capacidade de apoio político e militar, e a Turquia, que é um ator que tem crescido bastante nos últimos anos seus interesses, especialmente em antagonizar em algumas questões com Israel, né? Mas que também tem uma posição bastante complexa, uma vez que não é aliado da Rússia, não é aliado dos Estados Unidos, mas também faz parte da OTAN, então acaba fazendo um jogo ali bastante interessante, no sentido de que não é simples de ser compreendido. Um pouco mais distante nós temos a China, que procura não se envolver diretamente nessa questão, ainda que tenha alguns interesses econômicos em Israel e que recentemente tenha se aproximado bastante do Irã e da Arábia Saudita, né? Então, esses atores, eles com certeza têm interesses, eles vão estar ali agindo para apoiar de alguma forma, mesmo que às vezes de uma maneira que gere poucos resultados práticos, mas eles vão atuar para que nunca demonstrem uma condenação muito forte a um lado ou ao outro. A gente pode ver isso, por exemplo, na resolução que foi proposta pela Rússia no Conselho de Segurança, que foi votada ontem, que não mencionava Hamas, mas que mencionava atos terroristas no geral, sem especificar, né, sem falar o nome Hamas, e que, portanto, não contou com o apoio de Estados Unidos, de França e de Reino Unido no Conselho de Segurança. Só para falar os países permanentes, né, que caso não concordem, não aprovam, não pode ser aprovada uma resolução. É por isso que tem se colocado tanta expectativa na proposta de resolução que o Brasil propôs no Conselho de Segurança, né? O Brasil, enquanto presidente temporário do órgão, fez essa proposta, e ontem ela inclusive foi mencionada no voto da China e da França, na votação que houve. Ela deve ser votada hoje à noite, e acho que a gente pode ter aí, eu pelo menos estou esperançoso, acredito que é possível que a diplomacia brasileira consiga costurar alguma linguagem e algumas questões que acabem manifestando um posicionamento mais ou menos consensual do Conselho de Segurança com relação a esse conflito, para que pelo menos minimize, né, essas mortes e o impacto nessa população civil, seja ela israelense, seja ela de Palestina em Gaza, seja ela, por exemplo, no sul do Líbano, em que nós também estamos tendo agora algumas baixas por ataques de Israel. Eu acho que a grande preocupação que o Conselho de Segurança pode fazer é trazer alguma solução para que o conflito não escale de uma maneira que afete esses civis, né? Para que se tenha mais responsabilidade
no uso da força. Pode parecer uma coisa um pouco contraditória, né, uma vez que a gente está falando em guerra, mas é como os estados, na ONU especificamente, conseguiram construir aí um sistema que modere essa vontade de destruição que os estados têm entre si, né? Se não houvesse esse tipo de mecanismo, a gente eventualmente teria aí guerras que seriam muito, muito, muito mais destrutivas para os lados envolvidos e de modo indireto para todo o mundo, né? Especialmente pelos seus efeitos econômicos. Então, espero que hoje à noite nós tenhamos aí algumas notícias positivas. É o que todo mundo espera, né, João? Esse é o João Gabriel Burman da Costa, professor da Uniriter e pesquisador do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia. Obrigado pela análise. Também trouxe uma reflexão muito importante a respeito desse conflito. É uma situação muito complexa e obrigado por trazer informações muito importantes. Bom dia para você. Eu que agradeço pela oportunidade de compartilhar um pouco aí dos meus estudos com relação a esse confronto. Esperamos que ele acabe logo, né, para que as pessoas não sejam mais afetadas, e estou sempre à disposição que eu puder auxiliar aqui o Mundo Record News. Muito obrigado, bom dia. Com certeza, com certeza. Análise como essa vale ouro, principalmente num momento tão delicado. Obrigado mesmo. Então é isso, você está